parceiro rubro-negro, amanhã é dia de Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo diretamente do estádio Mário Filho, do estádio do Maracanã. Vamos estar comentando um pouquinho aí sobre isso, vamos bater um papo aí também, nação rubro-negra, sobre a questão da chegada dos reforços ao Flamengo. Tem informação de Barca no Flamengo também, já deve estar, zarpando do Flamengo. Vamos bater esse papo. Mas antes de dar aquela moralzinha de sempre, se inscreva no canal, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, aperta ele. Quando você se inscreve, você ajuda demais no crescimento do canal, você não tem noção disso. Então se inscreve, aciona o sino e deixa o like, belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, meu querido. E o negócio é o seguinte, hoje é aniversário do nosso querido Coringa Gerson, rapaziada. Quero desejar feliz aniversário aqui pra ele, nesse dia 20 de maio, sábado. Ele completa hoje 26 anos de idade, muita saúde, muita alegria, paz, que Deus te abençoe, Gerson. Fico muito feliz que você tem recuperado o seu futebol no Flamengo, né, com o Sampaoli e coisa e tal. Então, parabéns pra você, tá, Gerson? Que você complete muitos anos pela frente com a camisa do Flamengo também, porque você é muito importante para esse time do Flamengo. E hoje cedo o nosso querido técnico Jorge Sampaoli, através do seu Instagram, já publicou em casa no Ninho do Urubu e postou uma foto no Ninho do Urubu. Tá aqui, deixa eu mostrar pra vocês que o Papa postou lá no Instagram dele. Parece realmente que o Sampaoli tá muito feliz e satisfeito, sabe? Você vê satisfação no cara em trabalhar no Flamengo e isso é muito importante para que o trabalho dele no Flamengo dê certo, né? E sobretudo nessa partida contra o Corinthians, que é uma partida muito importante. O Flamengo tem que vencer de qualquer jeito, não pode dar mole pro Corinthians, tem que conseguir vencer o Corinthians, somar os 3 pontos, afundar o Corinthians de vez na zona do rebaixamento. Aliás, o Flamengo treinou já na manhã desse sábado e encerra a preparação para o confronto contra o Corinthians. E tá aqui, Sampaoli usa a atividade para definir a escalação. Davi Luiz, Pedro e Bruno Henrique ainda são dúvidas para a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Acho que o Bruno Henrique difícil, não deve ser relacionado, deve ser até porque tem uma viagem, então acho que eles vão deixar o Bruno Henrique para a partida contra a equipe do Nublense. Tem a questão do Davi Luiz também, que tem problema no posterior de coxa, e o Pedro, problema no adutor da perna direita, né? Ele foi bater um pênalti contra o Goiás e deu ruim ali, tá? Mas o Pedro, acredito que vai pro jogo sim, deve ser relacionado. O Davi Luiz já é uma incógnita, não sei qual é o estágio. Ele já tá com esse problema no posterior de coxa, há muito tempo. Ele joga uma, perde 2 partidas, joga uma, perde 2, vive uma fase terrível realmente no Flamengo, então tá mal, se recupera aí, porque realmente não dá para contar com o Davi Luiz. E falando sobre o jogo da volta da Copa do Brasil, antes da gente mergulhar nessa questão do Flamengo e Corinthians, dentre os 17.800 ingressos disponíveis para a torcida do Fluminense, até agora foram vendidos apenas 4.000 ingressos. A torcida do Fluminense só vai quando o mando é dela. E eu falo isso, quando o mando não é dela, ela não vai no jogo. Muitos argumentam que eles têm medo, porque a torcida do Flamengo, chegam até a falar, a torcida do Flamengo é violenta, a torcida... Na minha opinião, isso aí é até um certo preconceito da parte dele. Não existe distinção, porque veste Flamengo, naturalmente o cara fica mais violento. Não tem o menor sentido isso. A torcida do Flamengo é a maior torcida do Brasil, é a maior torcida do Rio de Janeiro de forma disparada, e vocês não vão no jogo porque vocês não querem ir no jogo e só vão quando o mando é de vocês. Vocês só gostam de ir em jogos quando vocês são maioria. Vocês são maioria no estádio, você... vamos lá, vamos no jogo. Agora, quando vocês são minoria, vocês não vão no jogo. A realidade é só você pegar o retrospecto recente de públicos do Fluminense em campeonatos brasileiros, tá? Mas vamos lá, vamos passar aqui da torcida do Flamengo, já esgotou tudo, tá? Lado do campo, do outro lado do campo, no camarote, atrás do gol, já esgotou tudo, vai ser casa cheia no Maracanã
pro Flamengo nesse confronto aí contra o Fluminense. Aliás, falando agora sobre a sequência do Brasileiro, tá aqui o GE até publicou a matéria. Flamengo tem sequência única de jogos no Maracanã para tentar subir no Campeonato Brasileiro. A quadra de jogos consecutivos no estádio começa contra Corinthians no domingo, pela 7ª rodada, e se encerra no dia 11 contra o Grêmio na 10ª rodada. Por quê? O Flamengo vai ter agora a equipe do Corinthians, depois o Flamengo viaja para pegar o Nublense. Depois tem o Cruzeiro no Maracanã, depois tem o Vasco no Maracanã e depois tem o Grêmio no Maracanã. São partidas com cepedrão, mas 4 partidas em cada, então tem alguma coisa errada. Não. O que acontece, manda o Flamengo e Corinthians, é do Flamengo. Manda o Flamengo e Cruzeiro, é do Flamengo. O mando do Vasco é do Vasco. Flamengo e Vasco, o mando é do Vasco. Só que a diretoria do Flamengo fez um acordo com o Vasco, vamos lá parar as arestas aqui. O Landim, cara, assim, a gente pode reclamar do Landim em inúmeras situações. Porque ele é soberbo, porque ele é arrogante, porque ele não sabe nada de futebol, porque ele mantém o Marcos Braz, porque isso. O Flamengo tá contratando agora, já voltou esse negócio aí, outra coisa, de querer idolatrar o Marcos Braz. É o Brazão, olha lá, contratando todo... Para com isso. Senão depois não adianta, tá? Mas se quiser ficar fazendo, faz. Enfim, cada um tem a sua opinião. Mas falando sobre essa questão do Landim, ele pode ser o que for. Mas o Landim é um cara que ele gosta de manter o bom relacionamento com os clubes, sabe? Ele, por mais que ele teve esse entreveiro com a Leila, você viu, a Leila falou, o Landim fingiu que nem foi com ele. E a mesma coisa o Vasco, ele sentou com o Vasco, conversou com o Vasco, falou, então, vamos mandar os 2 jogos no Maracanã, metade? Então, vai ter essa questão desse acordo contra o Vasco, que já não acontece entre Vasco e Fluminense, porque as diretorias são bem brigadas ali. Então, 50% da arquibancada vai ser do Flamengo, 50% da arquibancada vai ser do Vasco, nesse Flamengo e Vasco, e depois tem um Grêmio, que é a manda do Flamengo. Então, são 4 partidas seguidas no Maracanã, muito importante para a reabilitação do Flamengo no Campeonato Brasileiro e também para dar tempo para o São Paulo treinar. Afinal de contas, só vai ter uma viagem, né, que é para o Chile, depois não tem mais viagem até a partida contra a equipe do Grêmio, tá? Gente, o Vene Casagrande traz aqui uma curiosidade que aconteceu antes da partida entre Flamengo e Fluminense, tá aqui, antes da bola rolar, os presidentes dos clubes Mário Bittencourt e Rodolfo Landim, olha só, se reuniram por cerca de 1h30 em uma das salas do Maracanã, perto do vestiário do Fluminense. A pauta, a parceria para administrar o Maracanã, entre outros assuntos. Apesar do clima quente depois do apito final entre os membros da diretoria dos clubes, Mário e Landim possuem uma ótima relação. Os clubes não quiseram se manifestar de maneira oficial sobre o encontro dos mandatários. Portanto, é o que eu te falo. A gente viu aí imagens circularem do Diogo Lemos, que é do Conselho do Futebol do Flamengo, batendo boca com o Mário Bittencourt, chamando ele de merda, e o Mário respondeu que merda era o pai dele. Uma verdadeira loucura ali no túnel, porque o Fluminense estava reclamando de arbitragem, o Diogo ficou puto, enfim. O Fluminense é chorão pra caramba de arbitragem, a gente sabe que eles gostam de pressionar a arbitragem. Então, assim, o que acontece é o seguinte, gente. Não é porque o Diogo Lemos teve problema com o presidente do Fluminense que o Landim vai ter. O Landim não vai ter. Certamente o Landim deve ter até chamado a atenção do Diogo lá, porque ele não gosta desse tipo de embate, de xingar, enfim, ele não é desses aí, tá? Gente, um dos fatores que fizeram com que Luiz Araújo decidisse jogar no Flamengo é a possibilidade maior de ser convocado pela seleção brasileira. Olha aí. Em contato com a ESPN Brasil, o empresário do atacante Fernando Araújo comentou sobre os motivos que fizeram com que o jogador acertasse com o mais querido. Tá aqui. É plano de carreira. Jogar num clube como o Flamengo e, indo bem, chegar na seleção. Cria da base do São Paulo, Luiz Araújo acertou com o Flamengo até 2027. Todo mundo, né, vem pro Flamengo com esse intuito, né, de, quem sabe,
ir para a seleção brasileira. A gente sabe que o Luiz Araújo é um jogador com potencial enorme. Os próprios torcedores do São Paulo comentam isso. Agora, quando veste a camisa do Flamengo, tem que ver, né, se vai manter esse potencial, porque a gente já viu vários jogadores chegarem no Flamengo, não, porque é bom, porque é isso, porque é aquilo, e não rendeu, mas vamos torcer para que ele renda bem. Mas falando agora sobre o jogador que está na mira do Flamengo, o Flamengo ainda não contratou, tá aqui, ó, Nicolás de la Cruz tem seus direitos econômicos divididos de forma igualitária entre River Plate e Liverpool do Uruguai. 50% dos direitos econômicos do De la Cruz é do River, 50% é da equipe do Liverpool do Uruguai, onde ele começou. Ou seja, o mais querido pode comprar apenas parte do River Plate, caso os empresários do jogador entendam que uma transferência para o clube carioca seria o melhor para a sua carreira. E hoje a gente tem aí uma crise enorme na Argentina, uma inflação enorme que está enfraquecendo o mercado argentino, que está enfraquecendo enfim, jogadores a ficarem no futebol argentino. O futebol argentino, apesar de ser o futebol que foi campeão da Copa do Mundo, futebol de seleção e futebol de clube são coisas completamente diferentes, não tem nada a ver. Você vê até, a Argentina ganhou a Copa, Pedro, agora ferrou, eles vão ganhar tudo. Não tem nada a ver, o Boca tá numa fase terrível, o Racing, o Flamengo conseguiu empatar, o Racing tá terrível. O melhor clube da Argentina nesse momento é o River, que tomou a piaba do Fluminense de 5. Vive uma fase horrorosa o futebol argentino. Então, assim, o que facilita, né, para o Flamengo, de certa forma, sentar e negociar e tentar contratar jogadores do futebol argentino, como é o caso do Nicolás de la Cruz, que é um baita jogador. Se o Flamengo conseguisse contratar o de la Cruz, é uma coisa assim, é muito bom jogador realmente, o de la Cruz, tá? E a diretoria do Flamengo, tá aqui, escreve o Léo José, confia muito no trabalho do Sampaoli e tenta fazer o maior esforço possível nessa janela para dar boas peças ao argentino. A contratação de Luiz Araújo e a negociação com De la Cruz deixam claro o ímpeto ofensivo do clube no mercado. Eu aposto também que o Flamengo já está de saco cheio, a diretoria, enfim, os dirigentes, de serem xingados, de serem cobrados, de serem zoados pela imprensa, né? Ah, perdeu tudo, perdeu o Mundial, perdeu o Supercopa, perdeu o Recopa, perdeu o Carioca, perdeu o Taça Guanabara. Enfim, acho que eles estão já por aqui com isso e por isso estão indo com essa força, indo firme aí no mercado, né? Além do que, o Vene publica aqui, uma pessoa lá de dentro do Flamengo, o tal do X9, né? Relatou que vários jogadores estão sendo oferecidos, mas o clube já tem os nomes mapeados há muito tempo e vai tentando a contratação. Como, por exemplo, o Flamengo tentou a contratação do volante de 30 anos, Matheus Uribe, mas o volante não topou a proposta e quis seguir na Europa. A esposa do jogador quis seguir na Europa também, né? Queria ficar no continente europeu. Então, quando a família não quer vir para a América do Sul, fica uma situação realmente insustentável, uma situação bem difícil. Então, o Flamengo saiu da parada, tá? Flamengo quer diminuir a idade do elenco, informa o GE. E alguns medalhões têm permanência em dúvida. Os casos de Davi Luiz, Arthur Vidal e Marinho são os principais. O chileno dificilmente terá o contrato renovado. Fim da relação com o Marinho também pode estar próximo. Para mim não dá para renovar com o Davi Luiz, apesar do que o Davi Luiz tem uma questão de renovação automática. Não dá para renovar com o Vidal, não dá para renovar com o Marinho. Infelizmente, a gente vê o Marinho ainda vai na folga para a academia do clube, treinar no clube e coisa e tal, não dá. Tem que fazer reavaliação de outros jogadores, como o Rodrigo Caio também, que, enfim, não consegue. Aí ele volta, mas não tá jogando como antes. Tem que fazer uma reavaliação também do Bruno Henrique. Tudo bem, ele teve uma lesão gravíssima, ele é ídolo do clube, mas precisa ver como ele vai reagir a essa lesão grave que ele teve no joelho. E assim, não é nenhuma falta de respeito. Ah, Pedrão, tá colocando em xeque a renovação do BH. Não é isso, é fazer uma reavaliação ao final da temporada. Clubes profissionais trabalham dessa forma. Foi bem, tá acima de 30, renova mais um ano.
O Chelsea já está renovando o contrato com o Thiago Silva há uns 2, 3 anos dessa forma. Foi bem, renova. Foi bem, renova. Não tá legal. Não dá mais. Tem que ser reavaliado. Isso é clube profissional de futebol, gente. Isso não é brincadeira, entendeu? Porque fulano é ídolo, não pode, ele tem que ficar para sempre no Flamengo. Não. Claramente, na última renovação do Diego Ribas, já era para ele ter saído do Flamengo. Já era para ele ter saído do Flamengo. Só que ele ficou mais um ano, porque os caras ficam nesse apego. Aí tem o Felipe Luiz. Cadê o Felipe Luiz que não joga? Não, os caras renovam porque tem que ficar. Aí eu faço minha culpa também, porque eu era favorável à renovação do Felipe Luiz, mas estou vendo que o melhor era não renovar agora. Então tem que ser reavaliado. Bom, tem uma matéria aqui do Coluna do Flamengo que até fala aqui, ó, renovação automática entre Flamengo e Davi Luiz pode ser renegociada. Enfim, né? Tá aqui, ó. Tal dispositivo, por outro lado, pode ser negociado a qualquer momento. Tomara, né? Tomara, porque não dá pra renovar com o Davi Luiz. Mais um ano de Davi Luiz, com ele tendo lesão a rodo também, e quando entra pra jogar, joga mal, fica difícil. Fica bem difícil. Se inscreve no canal, achando o sino sino da renovação, sino da notificação, amassa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.